Boa tarde a todos. O nosso programa de hoje é codependência e o foco em mim, né? Então, esse termo foco em mim, quem trabalha com grupos de autoajuda, a gente sabe que funciona assim com o dia a dia para que ela mantenha o foco em si mesma. Então, primeiro, a relação da codependência com esse tema, né? E vamos falar sobre o foco no outro. Então, por que a pessoa codependente foca no outro, né? A codependência, ela é a codependência emocional de uma pessoa que convive, de um amigo, de um filho. Então, é o vínculo que a pessoa tem. Então, essa pessoa provavelmente viveu lá no passado muitas dificuldades e acabou desenvolvendo essa dependência. Então, o foco dessa pessoa está totalmente no outro. Então, essa dinâmica nós podemos dizer que é algo infantil, porque é próprio da criança, né? Porque a criança, ela é codependente. Então, a criança não consegue se sustentar, ser independente. Então, ela tem uma codependência, né? Então, quando a pessoa tem uma codependência de uma pessoa para outra, ela está sendo infantil, né? Então, por que essa pessoa coloca o foco no outro? Quando ela está nessa condição que acontece algo, né? Então, aí ela pergunta, por que a pessoa fez isso? Então, a pessoa do qual ela depende fez alguma coisa para ela. Então, ela vai se perguntar por que ela, né? Ela cometeu aquilo. Então, isso se chama personalismo. E o que é isso? É a pessoa levar para o pessoal aquilo que não está relacionado com ela, né? Então, o codependente, ele tem tendência de colocar o foco no comportamento do outro. Então, ela sente que precisa do outro para ser feliz. Então, ela observa o outro em todos os sentidos. Então, quando ele faz alguma coisa que não agrada a ela começa a se perguntar, a se auto-julgar. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele vai me abandonar? Então ela fica insegura com o comportamento do outro não é aquilo que favoreça ela para que ela se sinta bem, para que ela esteja tranquila. Então, na codependência, o foco da pessoa está muito no outro, porque ela sente que ele precisa ser aquilo que corresponda às expectativas dela, né? Então, ele não preenche. Quando aquela pessoa não preenche aquilo que ela quer, ela começa a imaginar o que ela pode fazer diferente, o que ela pode fazer para que ele se case com ela, ou se for uma amiga, né? O que eu posso fazer para que ela faça determinada coisa para mim? O que eu faço para que essa pessoa se volte para mim? Para que ele supra a minha necessidade, né? A minha necessidade afetiva. E quais são as consequências da pessoa que coloca esse foco do seu pensamento tanto no outro, né? O que acontece com ela? Então, em primeiro lugar, essa pessoa dependente acaba perdendo o poder dela. Então, quando você depende muito de outra pessoa, você entrega a sua vida para ela. Você entrega o seu poder a ela. Então, quanto mais eu faço isso, mais dependente eu ficarei desta pessoa. Porque eu não vou mover a minha capacidade, eu não vou correr atrás daquilo que é da minha vida, ou de controlar as minhas emoções, né? Eu não amplio esse leque de afetos, eu não vou atrás daquilo que eu realmente quero. Então, quando eu foco muito no outro, eu me perco. Eu esqueço de mim e aumento a minha dependência na outra pessoa. E aí, eu fico tentando fazer com que essa pessoa muda.
mude para que ela supra a minha necessidade. E se ela não muda, eu vou começar a cobrar dela. Por que você não fez isso? Eu falei para que você fizesse. Por que você está assim comigo? Por que é que você não me dá atenção? E assim sucessivamente. Então eu vou colocando o outro, né, no modelo que eu criei, que eu quero que ele seja. Então se ele faz aquilo, ela vai estar feliz. Se não, ela vai ficar lutando até que ela consiga, né, ter aquela pessoa. Então, essa impotência, essa coisa de querer que o outro faça aquilo que você queira e não consegue, então isso vai gerar nela raiva, porque ela pensa que ela faz tudo para agradar, tudo para que ele seja da forma que ela queira e ele não muda, ou seja, ela não vai conseguir atingir o objetivo dela. Então, a pessoa começa a ficar desanimada, né? A pessoa que tem a codependência, então ela começa a piorar sua autoimagem, a sua autoconfiança e uma tendência de começar a se sentir sem saída, né? Então ela se fixou naquela pessoa, então se ela não dá o que ela quer, ela vai entrar com a pressão. Então assim, isso é o foco do outro. Então as consequências são essas, né? Então vamos ver agora no próximo bloco como é quando eu coloco esse foco em mim, ok? Vamos aos intervalos e voltamos já já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Então agora nós vamos ver o que acontece quando eu coloco o foco em mim. O primeiro esclarecimento é fundamental explicar o que não é foco em mim. Foco em mim não é egoísmo, começa por aí. Foco em mim não é só pensar em mim também. Foco em mim não é esquecer de todo mundo e não ter mais empatia e nem compaixão com as pessoas, tá? Então é importante deixar isto claro, que foco em mim é um predomínio de autoobservação daquilo que eu sou, né? E como é a dinâmica disso? É uma dinâmica que costuma ser adulta, racional, e ela não é tão emocional, vamos colocar assim. A dinâmica do foco em outro é mais infantil. A dinâmica do foco em mim é a de autocuidado, de reflexão, né? O que eu faço quando eu estou com foco em mim? Né? Eu vou me observar, vou perguntar para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isto? E o que eu fiz foi bom para mim? Está dentro daquilo que eu realmente quero? Qual é o meu objetivo dentro dessa relação? Qual é o objetivo na minha vida? Isso vai acrescentar? Eu estou me propondo a fazer uma coisa, estou sendo coerente com aquilo que eu estou me propondo fazer? Então, quando eu faço isso, eu me torno mais íntegro. As pessoas entendem que integridade tem a ver com honestidade, não roubar, não lesar, né? Integridade é a minha capacidade ou a minha habilidade a minha tendência a pensar algo, sentir coerente com o meu pensar e fazer com coerência aquilo. Então eu sou íntegra quando eu tenho um alinhamento, né, entre o meu pensar, aquilo que eu me proponho fazer, é aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto de verdade, né? Então, eu vou dar um exemplo de falta de integridade. Se eu acho que eu tô muito gorda, né?
preciso perder uns quilos. Então eu vou lá, faço uma dieta, tento diminuir o carboidrato, faço alguma coisa. Então o que é ser íntegro, né? Então eu tenho um propósito, eu vou emagrecer. Então isso é um exemplo, né? Eu estou sendo coerente com o meu objetivo. Vou determinar, vou fazer, vou cuidar, né? Dessa maneira, eu vou agir de acordo com aquilo que eu me propus. Isso é ser íntegro. Agora, eu tomo uma decisão de emagrecer. Então, vou diminuir os carboidratos. Daí eu vou numa festa. Aí eu chego na festa. Deve ser muito bom, muito gostoso. Aí eu vou e como, né? Como tudo aquilo e um pouco mais. Significa que eu tive uma falta de integridade comigo mesmo. Eu me propus fazer uma coisa e não estou cumprindo aquela coisa. Então, a integridade é a gente ter a possibilidade de aumentar, né, a nossa integridade quando eu foco em mim mesma. Então, quando os meus objetivos, aquilo que eu estou fazendo, está coerente com aquilo que eu me propus a fazer. Então, isto é foco em mim, né? Então, se eu não estou sendo, né, coerente com os meus objetivos, o que eu posso fazer, né? Então, peraí, eu posso ter um propósito, então é importante que eu conduza de alguma forma para que eu realize este propósito. Então, se eu tive lá um propósito de emagrecer, eu tenho que estar conectada a isso, eu tenho que estar íntegra a isso, né? Então, se eu não assumo o meu poder de ser íntegra comigo mesmo, então eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito e vou lá e faço outra coisa. Aí quando eu começo a me observar no dia a dia, coloco o foco em mim mesmo como um propósito maior, o que vai acontecer? Além de eu assumir o meu poder, eu vou conseguir mudar os meus hábitos e eu vou vou buscar, né, dentro dessa emoção e mudar realmente. É fácil mudar? Não. É difícil mudar hábitos, né? Então, o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso usar meu poder, a minha razão, a minha inteligência. Eu tenho que buscar informações e eu preciso treinar. Eu preciso treinar muitas vezes para que eu não esqueça do meu propósito, né? Porque o meu propósito é emagrecer. Isso é um exemplo que eu tô dando para vocês, né? Se eu recaio nisto, eu vou fazer o quê? Vou começar de novo, né? Eu não posso perder o meu propósito, né? Caí na tentação, comi demais, bebi demais. Vou voltar para minha dieta e vou continuar fazendo. Então, isso significa treinar, né? Se eu recaio, vou começar de novo. E tantas vezes quanto forem necessárias, nós vamos recomeçar. Por quê? Porque eu preciso ter persistência para buscar esta coerência, né? Eu preciso buscar, preciso aprender a ter, né, aquilo que eu posso. Agora, à medida que eu coloco o foco em mim, que eu sou dependente de outra pessoa, eu começo a me desenvolver, melhorar minha autoestima e começo a deslocar o foco do outro, porque eu coloquei aquele foco em mim. Eu deixei um pouco o outro e comecei a cuidar de mim. Então eu começo a ficar mais feliz, mais forte e a minha codependência começa a ir embora. Então é muito importante no tratamento da codependência do outro, da dependência daquele vínculo, você colocar o foco em mim mesmo. Então, o assunto de hoje
eu resolvi falar sobre isso porque eu atendo muitas pessoas que realmente vivem na codependência de outra pessoa, né? Então comece a focar em si mesmo, né? Coloque lá alguma coisa imaginária, né? Eu preciso, tem que olhar em mim, né? Então muitas vezes nós olhamos as coisas no outro e deixamos de olhar em nós. Então comece a cuidar o dia a dia, todos os dias. Comece a pôr foco em você. E aí você vai começar a mudar a sua vida, tirando o foco ou a codependência do outro e focando em si mesmo. E eu espero que vocês consigam assimilar este assunto, porque é muito importante que nós tenhamos foco em nós mesmos, para que nós possamos ter uma vida melhor, tá? Então, agradeço a audiência, agradeço a todos e desejo um maravilhoso final de semana com muito foco na vida de cada um de vocês. Namastê!